Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens de migrar os seus serviços para a nuvem. Entender a diferença entre manter servidores on-premise, ou seja, local dentro da tua empresa, ou virtualizar sua infraestrutura e migrar para algum provedor de nuvem. Bora entender um pouquinho mais? Então, vamos nessa. Por que migrar para a nuvem? Essa é uma pergunta que eu vou tentar responder nesse vídeo. Então vamos começar com um servidor instalado localmente numa empresa. Primeira coisa que a gente tem que entender é que existem pontos de falhas. O mais comum deles é relacionado à energia elétrica, principalmente com fonte e o serviço de distribuição. Então, no eventual chuva, tempestade, a fonte ela pode queimar. Nesse caso, eu precisaria ter um servidor que tem fonte redundante, mas a gente ainda tem o risco da nossa distribuidora ter problemas com o fornecimento de energia e a gente ficar sem energia. Nesse caso, a gente pode ter como um plano de contingência um no-breaker, onde ele tem uma bateria ali que tem uma certa autonomia. Só que normalmente essa autonomia costuma ser de alguns minutos, ou em no-breakers maiores, a autonomia de algumas horas. Isso vai depender de como ele foi dimensionado. Aí, como um outro plano, a gente teria que ter um gerador. Só que o gerador ele já me traz outros problemas, que eu tenho que tanto ter um espaço para ter um gerador, e o tamanho desse gerador vai depender da autonomia dele, como também eu vou precisar gerir aonde eu vou estocar esse combustível, e normalmente é inflamável. Então eu tenho que ter um espaço adequado para ter um gerador. O gerador ele acaba emitindo fumaça com a queima do combustível, então tem que ser um local aberto. O combustível tem que estar estocado num local seguro, que a gente corre o risco de incêndio. Então a gente começa a ter alguns problemas com esse pensamento de pensar em redundância para tudo. Eu também preciso ter redundância da minha estrutura de rede. Não basta ter redundância de energia para o servidor se meu dispositivo de rede pode falhar. Vou precisar de redundância para a operadora de internet, que vai me entregar os links. Então, aqui no meu exemplo, estou citando Claro e Vivo, mas existem outras. Pensando na hipótese do servidor principal falhar, vou precisar de um segundo servidor para trabalhar em conjunto com o primeiro. Então, vou precisar ter alguma estratégia para manter esses dois servidores sincronizados, porque na hora que um deles falhar, o outro tem que assumir no mesmo ponto. O usuário ele não pode perceber que só tem um servidor operando. Essa parte de sincronismo também ela vira um problema. Eu preciso me preocupar com um ambiente que seja refrigerado, porque tudo isso gera calor. Eu preciso ter um ambiente fechado e seguro, isolado, ter algum tipo de controle de acesso. Só que toda essa estrutura vai estar instalada no endereço físico. E se me acontece um problema de alagamento, igual aconteceu recente aqui no Rio Grande do Sul? Ou no caso, ou num caso mais extremo, como aconteceu no atentado das Torres Gêmeas, onde a Microsoft ela tinha toda a parte de estrutura primária numa torre e a redundância era a segunda torre. A gente precisa ter uma redundância também geográfica disso tudo, para garantir que a gente não vai parar, no caso de uma eventual tragédia. Então, para esse exemplo, vou pegar aqui o mapa do Brasil. Aí imagina que toda aquela estrutura que eu citei eu vou ter aqui em São Paulo, por exemplo, e outra estrutura lá no norte do país. Além de eu duplicar todos os custos que eu tenho com uma estrutura, eu ainda tenho que manter tudo isso sincronizado. Então, eu tenho todo o trabalho de manutenção em uma equipe para manter tudo isso, e os custos mesmo de infra que são bem altos nesse caso. Esse é o primeiro ponto que faz a gente entender como migrar para a nuvem pode ser vantajoso, principalmente num cenário onde eu preciso ter alta disponibilidade. Nesse mesmo cenário, eu tenho o nosso servidor e os usuários estão gerando dados. E dependendo do tipo de empresa, ele precisa manter esses dados por um longo período, por causa de eventuais processos ou outras questões de consulta, histórico de vendas, esse tipo de coisa. Então aqui também eu tenho a questão de backup. Não basta ter uma cópia única, eu ainda vou ter que ter versionamento desse backup para eu ter a capacidade de voltar no tempo, tendo a versão 1, 2, 3 e assim por diante, até a versão N. Então, esse conceito é o de contingência. No caso de uma tragédia, qual é o meu plano de ação para restabelecer o meu serviço no menor tempo possível? Esse é mais um ponto que soma
na nossa tomada de decisão para migrar um serviço para a nuvem. Nesse mesmo cenário ainda, a gente tem o nosso servidor e no nosso ambiente a gente tem o e-commerce. Então, um usuário fazendo uma compra é um tipo de carga nesse nosso serviço. Agora imagine que alguém do marketing teve a ideia de lançar uma promoção, uma oferta num determinado produto. Se espera que essa ação ela eleve o volume de acessos ao nosso site, se convertendo em vendas isso. Mas agora imagine que em novembro a gente tem a Black Friday e se faz uma ação muito agressiva para alavancar as vendas. Então o volume de acessos ele deve subir também e a nossa estrutura tem que estar preparada para esse volume de acesso. E qual é a estratégia para escalar esse serviço? Normalmente está em aumento de memória, aumento de CPU. Então, essa é a escalabilidade que a gente chama de vertical. O servidor ele cresce em tamanho. Só que a gente só consegue crescer em tamanho até um determinado limite. Aí a gente parte para a escalabilidade horizontal, que seria duplicar a quantidade de servidores e colocar lado a lado. Porque ao invés de eu ter um único servidor parrudão respondendo todas as requisições, eu tenho vários servidores menores balanceando carga. Isso também tem um certo limite, porque eu tenho limitações de espaço físico, de energia, de estrutura, e o custo também disso, porque como é uma ação sazonal, uma Black Friday, eu vou precisar desmobilizar depois esses recursos, porque não vai fazer sentido eu manter 4, 5, 6 servidores funcionando durante os outros períodos do ano. Faz sentido, de repente, durante Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, que são ações pontuais. Mas, mesmo assim, a minha capacidade de crescimento é limitada e dependendo do volume de acesso, o meu e-commerce ele pode sair fora do ar. E esse é mais um motivo para a migração para a nuvem. A escalabilidade. Eu consigo crescer ou diminuir o meu serviço conforme a minha demanda, conforme a sazonalidade da época. Agora eu quero trazer para vocês uma visão geral a partir da perspectiva desses serviços em nuvem. Então, o primeiro pilar aqui, disponibilidade, eu posso ter vários servidores contratados em regiões diferentes do planeta. Então, se uma região ficar indisponível por rompimento de um cabo marítimo, um problema de infra, alguma coisa do tipo, os servidores que estão em outras regiões do mundo, eles vão conseguir dar conta daquela demanda. E outro ponto interessante é que eu não preciso me preocupar com infra. A questão de ar-condicionado, refrigeração, energia e controle de acesso, o meu provedor que tem que se preocupar com isso. Eu estou contratando apenas o serviço de infraestrutura. O outro pilar seria a contingência. As questões de backup é um desafio porque, com o passar do tempo, a minha ocupação de espaço, a minha necessidade de disco, ela só aumenta. E eu posso ir contratando conforme a minha necessidade. Esse é um outro ponto importante, porque quando eu tenho servidores locais, eu acabo tendo limitações de hardware. Quando eu compro uma máquina, ela é para atender um determinado requisito. E quando a gente atinge o limite máximo daquele hardware, só trocando para ampliar. E a gente ainda tem o pilar de escalabilidade, que seria basicamente contratar os servidores ou serviços conforme a minha demanda. A demanda está crescendo, contrato mais servidores. A demanda cai, eu posso diminuir o número de servidores que eu tenho contratado. Isso tudo de maneira automatizada. Agora eu quero mostrar para vocês os três serviços mais comuns que são oferecidos pelos provedores de nuvem. O primeiro é IaaS, que seria a infraestrutura como serviço. Aqui seria no caso da nossa infra ser toda virtualizada e a gente migrar toda a parte de servidores para a nuvem. Então eu tenho a parte de backups, eu tenho a parte de escalabilidade que eu posso aumentar ou diminuir o número de servidores por região do planeta e toda a questão de infraestrutura, de refrigeração, energia e controle de acesso. Aqui ainda eu preciso da figura do sysadmin para configurar, monitorar e fazer as manutenções necessárias. Eventualmente eu preciso de um dev para manter os sistemas que a minha empresa utiliza e o usuário. O segundo modelo seria o PaaS, que seria a plataforma como serviço. Nesse caso, tem um conceito de serverless. Não é que o servidor não existe, e sim que ele é gerido pelo meu provedor de serviço. Então eu não enxergo a infraestrutura, eu só enxergo a plataforma em si que eu preciso.
Eu tenho já tudo pronto para rodar programas em Python, em JavaScript, em Java ou em qualquer outra linguagem que meu provedor suportar. Então eu não enxergo detalhes da implementação da infraestrutura. Eu vou ter serviços de banco de dados, então eu não preciso me preocupar com o backup desses dados ou sincronismo entre servidores de regiões diferentes. O provedor já me oferece isso. Eu não preciso me preocupar com a questão de subir um serviço de mensageria, de fila ou broker. Eu já tenho isso tudo pronto e configurado e otimizado. A questão de cache também tem os serviços de caches, de arquivos e assim por diante. Então, o provedor me provém a plataforma e isso me tira a necessidade de ter um sysadmin. O Dev ele consegue manter toda a estrutura e a parte do sysadmin é feita pelo provedor. E aqui também eu tenho o usuário utilizando os sistemas. O terceiro tipo de serviço é o SaaS, que seria software como serviço. Então, ao invés de eu ter que me preocupar com o desenvolvimento do meu sistema, o meu provedor já me disponibiliza sistemas que eu vou utilizar como assinatura, mensalidade. Então, hoje em dia tem um monte de serviço para tudo que você imaginar. E um dos mais comuns que a gente encontra no mercado são softwares de CRM, para gerir o relacionamento entre o cliente e a empresa, e softwares de RP para controle de estoque, controle fiscal, cobrança, esse tipo de coisa. E nesse ponto aqui, eu não preciso nem do sysadmin, nem do dev. Tudo está pronto já para o meu usuário utilizar. Um outro ponto interessante de migrar para a nuvem é que existem diversos provedores. O mais comum é a AWS, mas a gente também tem opções com a Microsoft, com a Google, a Oracle, a IBM. Com isso, a gente pode adotar o conceito de multi-cloud. Ao invés de depender de um único provedor de nuvem, eu posso contratar serviços de diversos provedores. Caso eu tenha um problema com o Google ou com a AWS, o serviço da IBM pode assumir, ou eu posso ter serviços específicos em cada provedor, aproveitando o que cada um tem de melhor. Então, a gente tem muitas vantagens dessa concorrência. Mas nem tudo são flores. A gente tem que ter alguns cuidados nesse caso. Como a gente paga pelo que usa, normalmente o custo inicial é baixo, é bem vantajoso, mas eles tendem a subir conforme eu vou utilizando. Os custos, eles dependem da demanda, ou então do uso, ou eles podem subir também no caso de um software mal desenvolvidos, mal dimensionados, a lógica ter sido escrita com muitos loops, repetições, então um software mal escrito também pode impactar nos custos da nuvem. Ele pode utilizar mais recursos do que realmente seria necessário para executar aquela tarefa se tivesse sido pensado de uma maneira melhor. E outra coisa seria a dependência de um determinado provedor ou serviço. Um exemplo clássico é migrar de CRM ou RP. Conforme você vai utilizando o serviço, você vai gerando mais dados, e aqueles dados são estruturados em um determinado padrão conforme cada desenvolvedor. E migrar de uma ferramenta para outra, às vezes, é muito complexo, é muito complicado. É comum encontrar empresas no mercado que elas continuam com determinada ferramenta que não atende mais a empresa na totalidade, ela está perdendo competitividade, mas ela não consegue migrar porque ela está amarrada com aquele provedor. Porque existe uma dependência muito grande do que já existe. E esse caso é bem complicado, a empresa fica refém. Então é um ponto que tem que se levar em consideração. Então, para concluir, a gente pode fazer a seguinte reflexão. A nuvem ela pode ser um remédio para diversas situações, mas como na vida real, o remédio vai depender conforme a doença. Para o coração, a gente vai ter um tipo de remédio dependendo da doença, para o pulmão, outro remédio, para a febre, a gente vai ter outro tipo de remédio. Então, dependendo do diagnóstico, a gente vai ter um remédio diferente, vai ter uma abordagem diferente. E lembrando que todo remédio pode ter algum efeito colateral. No caso da nuvem, tem que se atentar muito à dependência e custos. Então, o diagnóstico correto, a visão geral do problema e ser bem assessorado é super importante para isso. Aqui no Genil, a gente tem uma equipe especializada para te ajudar em cada pilar do que foi citado aqui. Caso você precise, estamos à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse conteúdo deu bastante trabalho para produzir. Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. E até a próxima.